Graça e paz sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, engrandecido, bendito seja o nome do Senhor Jesus, que é Rei de Reis e Senhor de Senhores, é o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 34, versículo 1, diz assim: liberdade para os escravos. Palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Depois que o rei Zedequias, né, reinou, a palavra do Senhor veio a Jeremias, né, depois que o rei Zedequias fez aliança com o povo, para apregoar a liberdade. E aí, eles até, liberdade de quem? Do povo judeu, que o povo judeu estava sendo escravo. E o rei ali até, né, falou e libertou o povo, mas logo depois eles se arrependeram e voltaram de novo a escravizar aquele povo. Então o Senhor disse para ele novamente: portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes, não apregoastes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pelo que agora eu vos aprego a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste, para a fome. Farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Irmão, essa palavra aqui, lendo essa palavra, eu vejo que quantos, né, que o Senhor Jesus levantou, que o Senhor Jesus deu o dom, né, de apregoar a sua palavra para que viesse também libertar o povo, né? O povo do quê, irmãos? Muitas das vezes, sabe? Quando a gente vê, né, a velha aliança e a nova aliança que o Senhor fez conosco, que foi pelo sacrifício de Jesus, que é a aliança, né? Antes era a lei e agora é a graça do Senhor. Irmãos, tem uma diferença entre a lei e a graça do Senhor. Na palavra de Deus tem a diferença entre a lei e a graça do Senhor, sabe? Quantos são, irmãos, quantas são as coisas que o Senhor nos libertou? Quantas são as coisas que o Senhor levou sobre si quando através do sacrifício da cruz? Quantas são as coisas, irmãos? Quantas liberdades o Senhor nos libertou depois, sabe, que o Senhor fez aquele sacrifício na cruz, que veio a graça sobre a nossa vida? Mas eu vejo, irmãos, que muitos que estão, sabe, que foram chamados, esses não têm pregoado a liberdade que o Senhor Jesus, sabe, ordenou que viesse pregar. Ou seja, pregar a palavra de Deus, pregar a verdadeira palavra da graça do Senhor. Sabe, quando eu falo para vocês de graça, irmãos, eu não quero dizer para você que nós devemos viver uma vida, sabe, de libertinagem, uma vida de bagunça e a graça de Deus a cobrir a nossa vida. Eu não quero dizer que nós devemos ter a tal liberdade. Quando eu falo liberdade, irmãos, é no espírito. Sabe, é você não se prender, é você ter liberdade de você não se prender a sentimentos ruins sobre a tua vida, a sentimentos que te angustia, a coisas que hoje parece ser o fim e você se prende naquilo, sendo que o Senhor Jesus nos libertou de toda a opressão, de toda uma opressão. O Senhor Jesus já nos libertou de toda a opressão sobre a nossa vida. Toda a opressão da doença, a opressão da dívida, a opressão. O Senhor Jesus já nos libertou disso. Nós só precisamos o quê? Esperar, confiar e crer em Jesus. Sabe? O Senhor nos trouxe, irmão, um favor imerecido através da tua graça, que muitas das vezes muitos não conhecem esse favor que ele tem sobre a vida dele. E é isso que, sabe, que essa passagem, para mim, ela reflete. Não pregoar a liberdade em Deus, na graça do Senhor. Irmãos, nós em graça, irmãos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores, não era um tempo antigo, não, que nós íamos ser vencedores. Muito pelo contrário. No tempo da lei, nós não estaremos vivos hoje. No tempo da lei, nós não estávamos, sabe? Nós não tínhamos favor nenhum. Quando as pessoas, se nós vivêssemos, nós não teríamos nenhum favor. O povo da lei não teve favor nenhum. O povo da lei só teve sacrifício. O povo da lei, irmão, só teve sacrifício, sabe? Já estava condenado o povo da lei. Já estava condenado, irmãos. E o Senhor Jesus veio sobre a nossa vida, trouxe essa graça, levou sobre si tantas coisas que hoje é colocado sobre a vida das pessoas. Não tava, sabe? Pessoas que deveriam estar libertas no seu pensamento, ainda está, sabe? Estão presas a pensamentos, a doutrinas
que muitas das vezes não é de Deus, mas é do homem. E isso, o que que é? É reter essa, como diz aqui, ó, isso é reter o apregoar, paralisa, apregoar a liberdade. Isso é reter de nós, da nossa vida, a liberdade. E liberdade, quando eu falo em Cristo Jesus, eu não estou falando para você pecar, para você fazer tudo que você quer, que você achar, e essa liberdade, sabe? E essa graça, e a graça de Jesus cobre as tuas iniquidades, o teu pecado, as tuas imundícias. Não, jamais. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o Senhor Jesus, quando ele diz, sabe? Quantas vezes, irmão, a mensagem do evangelho não chega no nosso coração de uma maneira poderosa, e quando uma pessoa fica doente, ela acha que ela vai morrer. E quando ela fica desempregada, ela acha que já não tem mais oportunidade de achar outra. Aquela pessoa sofre diante do problema. Mas o Senhor Jesus não quer que nós sofremos diante do problema. O Senhor Jesus quer que nós olhamos para nós e vemos a oportunidade diante do problema que Ele já preparou para nós. Quantas vezes, irmãos, eu já perdi oportunidades porque simplesmente Deus queria abrir uma outra para mim. E eu não entendia por quê, sabe? Precisamos, sabe, apregoar a palavra de Deus aonde leva a esperança sabe, as pessoas, entender as pessoas que no momento de uma dificuldade, no momento de um problema, ela precisa entender que o controle não está na mão dela, o controle está na mão de Deus. E que ela não pode nem ter o direito de ficar triste. Por quê? Porque o Senhor Jesus não deixou você aqui órfão. Ele disse que você não estaria órfão. O Senhor Jesus disse que estaria com você até o último dia de sua vida. Então, olha para você ver, a gente não ouve isso. Muitas das vezes, sabe, oprime, sabe? Isso é uma pressão. Às vezes, quando, irmão, quando nós não pregoamos a liberdade em Cristo Jesus, as pessoas são pessoas presas, pessoas tristes, pessoas que, sabe, têm medo do futuro, têm medo do que vai acontecer daqui a pouco. Isso não é o que Cristo quer que nós anunciamos. Jesus quer que nós anunciamos a fé, o crer em Jesus. Crer no que Jesus já levou, crer no que Jesus já deixou, a graça, essa palavra que ele disse que estaria com nós até o último dia, até o fim do século, irmão. Então, sabe, o evangelho de Jesus é muito poderoso, irmãos. O evangelho de Jesus, sabe, ele tem um poder tão maravilhoso. Não é à toa que a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, que ela, sabe, ela ultrapassa as medulas, sabe? É uma coisa que vai profundo. É uma coisa que vai profundo na nossa vida. Então, quando uma pessoa está no meio de uma adversidade ou no meio de um problema, sabe, irmão, elas não confiam em Jesus. Elas não confiam na graça, elas não confiam no poder de Deus. Ela não confia, não leva ela a confiar na graça, no poder de Deus. Leva ela a confiar em coisas. Leva ela a fazer coisas. Leva elas a acreditar que ela precisa fazer algo para mudar aquela situação. Sendo que Jesus já fez. Basta que ela o quê? Acredite e tenha fé. Acredite e tenha fé. Às vezes a pessoa já tá lá toda machucada, a pessoa tá lá, tá toda, sabe, sem esperança. Aí a pessoa fala, faz isso, faz aquilo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E coloca o sacrifício de Jesus em vão. Coloca essa graça de Jesus em vão. Coloca de lado o favor imerecido que você tem. Você tem na sua vida um favor imerecido. Você e eu não merecemos, mas você tem. Você tem o favor de Deus, o favor da graça do Senhor está sobre a sua vida. Por que muitas coisas não acontecem em nossa vida, irmãos? Porque nós não cremos, porque a graça de Deus nós se tornamos em vão na nossa vida. Nós acreditamos que ai de nós se eu não fizer algo, Jesus não faz nada por mim. Se eu não fizer alguma coisa, a história não vai mudar. Se eu não fizer um sacrifício, a história não vai mudar. Irmãos, não é nós, é Jesus. Não é o nosso, sabe? Não depende de nós, a única coisa que depende de você é você acreditar e ter fé em Jesus. Você só precisa acreditar. Por que na palavra do Senhor diz lá em João 3,16, eu amei o mundo de tal maneira que deu o teu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.
Deus não mandou. Para todo aquele que faça isso, para todo aquele que faça aquilo, para todo aquele que faça mais sacrifício, para todo aquele que sabe, que faz isso, faz aquilo, e faz isso, e faz a outra coisa, e faz milhões de coisas, ou faz uma coisa específica. Não. O Senhor Jesus falou para todo aquele que nele crê. Irmão, você precisa crer no sacrifício de Jesus. Você crê, se a graça de Jesus te bastar, você já é mais do que vencedor. E é muito mais do que abençoado. Sabe? A graça, a tua graça, Senhor, me basta. Eu vivo dizendo assim, Senhor, a tua graça me basta. A graça de Jesus cobriu até os meus pecados. Hoje o que resta na minha vida é a obra da carne, que eu tenho que lutar entre a carne e o espírito. E quando a carne quiser gritar mais alto, eu tenho que, sabe, eu limitar ela com o meu espírito. Sabe? Eu tenho que limitar a minha carne. E não deixar que a carne limite o meu espírito, mas limitar a minha carne através do Espírito de Deus. Então, irmãos, Jesus disse que para todo aquele que nele crê, o Senhor Jesus não disse para todo aquele que faça isso, para todo aquele que faça aquilo, para todo aquele que põe a mão nisso, que faz isso, que faz aquilo. Irmão, é tanta coisa, irmãos. É tanta coisa que te faz prender, que faz você e que muito das vezes rouba a glória de Deus. Sabe por quê? Porque se você receber uma bênção, porque você fez isso e porque você fez aquilo, você vai falar, eu recebi de Deus porque eu sacrifiquei e fiz aquilo. Então a glória não é de Deus. Então Jesus não disse que nós não somos mais do que vencedores. O Senhor Jesus não disse que a bênção dele está sobre a nossa vida. Porque, então, Jesus deveria dizer na sua palavra que a bênção dele estaria na nossa vida se nós fizéssemos mais sacrifício do que ele já fez. Irmão, a graça de Jesus nos basta. Na minha vida, irmãos, hoje eu falo, Senhor, a tua graça me basta. O que o Senhor já fez por mim, eu reconheço. O que eu preciso fazer é obedecer a palavra do Senhor. Obedecer a palavra, irmãos. Não obedecer ordens, não obedecer mandamentos, não obedecer ordenanças de que é isso, é aquilo e aquilo, e que faz com que a graça do Senhor seja em vão na minha vida. Sabe? O que faz. Uma coisa que eu não quero fazer com que a graça do Senhor seja em vão na minha vida, por quê? Porque eu não consigo, eu não posso, sabe? Eu já recebi esse favor, imerecido. Então, se muitas das vezes você tem que conquistar alguma coisa e você, sabe, e a graça do Senhor ser em vão na tua vida, você não dizer, não, a graça do Senhor me basta. O Senhor já levou sobre si as minhas enfermidades, o Senhor já levou sobre si as minhas dores, o Senhor já levou sobre si o meu pecado, aquele pecado que separava nós de Deus, aquela barreira da inimizade foi quebrada pela cruz. Sabe? Então, se nós não acreditarmos que a graça do Senhor nos basta, eu te falo, aí é que nós não somos abençoados mesmo, porque nós estamos desperdiçando a graça de Deus. E se você desperdiça, você não recebe. Você não tem, você não multiplica. Então, vive pela graça do Senhor, irmãos, sabe? Sabendo que você precisa é acreditar. Quando você orar, pedir alguma coisa ao Senhor, você acreditar que Ele tem tudo para te dar. Ele está tudo preparado para você. Você só precisa chegar no trono da graça com fé para receber o que você precisa. Deus já tem preparado. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe do que você vai pedir antes mesmo de falar. Então, sabe, esse povo aqui, ó, eles não apregoaram a liberdade, irmãos, em Cristo Jesus. Sabe? Eu vejo pessoas vivendo como se fosse o tempo da lei, que tem que fazer sacrifício ali, que tem que ofertar, que tem que oferendar alguma coisa ali, que tem que, sabe, que tem que fazer várias coisas para poder ser abençoada, e a graça de Deus é em vão na vida dela. O sacrifício de Jesus, aquele sacrifício. Quando eu olho para o sacrifício de Jesus, eu vejo que eu preciso crer no sacrifício de Jesus. Eu preciso crer como Jesus sofreu por mim. E isso traz o que para a minha vida, irmão? Gratidão. Isso traz para a minha vida conhecimento. Isso traz para a minha vida reconhecimento desse tal sofrimento que Jesus teve por nós. Então, se você olha para o sofrimento de Jesus e você acha que você precisa se sacrificar ainda mais na sua vida para receber algo, esse sacrifício que Jesus fez na tua vida, você está colocando ele de lado e ele está sendo em vão na tua vida. A graça do Senhor não te basta.
É quando eu digo que a graça do Senhor me basta, muitos estão dizendo, não, a graça do Senhor não me basta, eu preciso fazer mais alguma coisa para ser abençoado. Eu preciso fazer algo mais para ser abençoado. Eu preciso fazer algo visível. Eu preciso fazer algo que eu manuseio para poder eu ser abençoado. E isso é o quê? Isso é espiritualidade? Isso não é espiritualidade, irmãos. Isso não é espiritualidade. Jesus, ele age tudo no espírito. A oração é espiritual. Sabe? Tantas coisas é espiritual, o louvor é espiritual. Esses são sacrifícios que nós devemos ofertar a Jesus, a nossa oração, o nosso louvor e adoração a Deus. Sabe? Quando nós dizemos não, quando a carne quer falar sim, quer que nós falamos sim, nós dizemos não para a carne. Isso é espiritual, sabe? Quando nós renunciamos à nossa vontade, isso é espiritual. Então, é crer, irmãos. Deus não disse que todo aquele que nele fazer isso, fazer aquilo, terá, não perecerá. O Senhor Jesus que disse que todo aquele que nele crê. Então, você precisa crer no sacrifício de Jesus. O sacrifício da cruz não basta para você? Jesus quis te trazer uma liberdade tão linda. Sabe, Jesus quis te trazer um favor imerecido e você está desperdiçando o favor imerecido de Jesus? A única coisa que você precisa fazer é crer em Jesus, crer nas promessas dele. Quando ele disse que seria contigo, ele vai ser contigo. Quando ele disse que eu te fortaleço, ele vai te fortalecer. Quando ele disse que, sabe, que ele supre a sua necessidade, ele vai suprir as suas necessidades. Isso é a palavra de Deus. Quando Deus fala, acontece. E você precisa o quê? Crer na palavra do Senhor. Crer que Jesus viveu num tempo da lei e hoje nós vivemos, e Jesus também, e o Senhor Jesus viveu o tempo da lei. O Senhor Jesus, ele viveu o tempo da lei e deixou a graça para nós. O Senhor Jesus veio para cumprir toda aquela lei, sabe? Não que nós eu já falei, não que nós vamos ser, eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso, porque a graça de Jesus me apoia. Não, jamais, irmãos. O Senhor Jesus veio para cumprir todas aquelas ordenanças que tinham do passado. Sabe? Quando alguém ia oferecer, quando alguém ia pagar seus pecados, matava lá os animais, isso já acabou. Irmãos, quantas coisas, irmãos, quantas coisas já acabou, quantas coisas o Senhor Jesus cancelou, quantas dívidas o Senhor Jesus já pagou e muitos aí cobram muitas coisas, sabe? Quantas coisas o Senhor Jesus já nos libertou e ainda aqueles que era para levar a palavra, pregoar a liberdade, estão prendendo, opressando, oprimindo aqueles que o Senhor Jesus trouxe a palavra de liberdade, a palavra da verdade sobre a vida deles. E estão não trazendo a liberdade, estão trazendo aquela mesma escravidão de antes. Porque mistura a lei de Deus com a graça de Deus. Umas coisas deixaram de fazer, mas outras ainda continuam fazendo. E sabe o que Deus tem para falar? Deus tem para falar isso aqui, ó, para quem faz isso, para quem não prega a liberdade, para quem não prega a graça, quando não prega para os seus, para aqueles que te seguem, a verdadeira liberdade do Senhor, o sacrifício que significa de Jesus na cruz, quando não pregou a liberdade em Cristo Jesus, porque a liberdade em Cristo Jesus não é fazer tudo o que queremos, é estar livres das obras da lei, é estar livre de pensar que quando uma situação chega, nós devemos ficar, nós achamos que temos que fazer sacrifício. Quando alguma coisa, irmãos, é orar, acreditar em Jesus. Ore, tenha fé e acredite. O que é a fé, irmãos? A fé é aquilo, é a certeza daquilo que não vemos e que sabe, que esperamos. Então a fé não é nada que você possa palpar. A fé não é nada que você possa ver. A fé é tudo que você espera. É tudo que você esperar no quê? O que é a fé para esperar? É a fé esperar no agir de Deus na sua vida. A porta está fechada, mas pela minha fé eu oro ao Senhor e pela fé eu tenho certeza que Deus já abriu essa porta. Deus já a preparou uma melhor do que eu posso imaginar, porque Ele fala na tua palavra. Ele faz o que nós pedimos, mais do que pensamos e imaginamos é o que Ele faz. Então, o que Deus tem para fazer com aqueles que não pregou essa liberdade, que está aprisionando, que está oprimindo, sabe? Que não pregou a palavra da liberdade, mas que tem trazido opressão. Tem trazido engano, tem trazido o quê? Sabe? Sofrimento, vergonha muitas das vezes para as pessoas. Jesus tem isso aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes,
Não apregoastes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pelo que agora vos aprego a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste, para a fome, farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. O Senhor Jesus diz para eles aqui, né, nessa passagem, que o que eles não quis libertar o povo, mas o Senhor falou para eles que ia levar isso a eles, a espada, o escândalo, né? O escândalo não, levava ele o espetáculo, um terror. Um espetáculo de terror, irmãos. Sabe? Por quê? Porque o Senhor Jesus, irmãos, a graça de Jesus não tem que ser em vão na vida de ninguém. As pessoas têm que conhecer a graça de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque o evangelho é esse, é a graça de Jesus. É a graça, é o favor imerecido. Nós precisamos entender quando é que uma pessoa reconhece o amor de Deus em sua vida. Uma pessoa que fala assim, eu estou passando por uma dificuldade. Aí alguém diz para ela, faz isso, faz esse sacrifício, faz isso para você ser abençoado. Aí ela fala, então não depende de Jesus na minha vida para me abençoar, depende de mim. Depende de mim. Ai de mim se eu não fizer isso. Ai de mim se eu não fizer um propósito, um sacrifício, alguma coisa. Então, eu não vou ser abençoada. E aonde que está que Jesus disse que nós seríamos mais do que nós já somos mais do que abençoados? Que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós não somos mais do que vencedores. Nós precisamos fazer algo para ser vencedor em Cristo Jesus. Então, dizem que Jesus mentiu na sua palavra, o que ele diz, sabe? Que graça, cadê o favor de Jesus sobre a nossa vida? Cadê o favor de Jesus sobre a nossa vida? Então, quando se fala que nós precisamos fazer tal coisa para receber a bênção do Senhor, eu não concordo. Por quê? Porque para recebermos a bênção do Senhor, nós precisamos obedecer a sua palavra. Obedecer as suas ordenanças, os seus mandamentos. E o Senhor Jesus, não há, irmão, sacrifício, não há propósito maior na face dessa terra do que você, sabe, renunciar à tua vida e dizer não para tudo aquilo que não agrada a Deus, sabe? Vai adulterar? Não adultere. Vai mentir? Não mente. Vai roubar? Não rouba. Renuncia à carne. Quer prostituir? Não prostitua. Sabe? Você pegar as obras da carne e as obras do Espírito, você fala, não, eu vou para cima da obra da carne com o meu Espírito. Você vai lá e fala, prostituição não, adultério não, fornicação não, feitiçaria não, mentira não, inveja não, bebedice não. Você já está fazendo a vontade do Pai. Você já está, sabe? Você já está obedecendo a palavra de Deus. Quer sacrifício maior que esse? Esse é o sacrifício que você tem que fazer. É você dizer não para as obras da carne. Esse é o maior sacrifício que você precisa fazer. Agora, não você fazer isso, sabe, com coisas, com fábulas, com mandalas, coisas, sabe? Isso para Deus é abominável aos olhos do Senhor. Por quê? Porque está colocando a graça do Senhor em vão. Você precisa fazer algo para abençoar. Você precisa somente obedecer a palavra do Senhor. Porque você obedecendo a palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor correrão atrás de você. E isso, a graça do Senhor me basta. Eu só preciso obedecer a palavra do Senhor. Falar não para as obras da carne. Se você viver renunciando à obra da carne, você não precisa fazer mais nada, irmãos. Se você viver renunciando às obras da carne, renuncia às obras da carne, luta contra as obras da carne, você não precisa fazer nada. Você só precisa obedecer isso. Se você renunciar às obras da carne, as bênçãos do Senhor correrão atrás de você. Correrão atrás de você. Isso é a promessa de Deus. Então quando você faz isso, faz aquilo, porque você fala, eu preciso de uma bênção e eu vou fazer um sacrifício para receber, você está anulando a graça de Deus. Nós somos filhos. Vamos supor, como meu filho pede para mim um dinheiro. Ele pede para mim alguma coisa. Eu falo, não, então você tem que trabalhar primeiro, porque senão eu não vou te dar. Eu não vou nunca presentear meu filho. Eu vou sempre pedir que ele trabalhe primeiro para depois eu dar o dinheiro para ele. Um presente que ele quer. Primeiro você vai... Não, mãe, me dá uma bicicleta. Não, trabalha aí alguma coisa que eu te dou o dinheiro. Irmãos, cadê a graça? Cadê o amor? Cadê a graça que não tem? Que eu não vejo nisso? E graça é você presentear, ainda que teu filho não mereça. Ainda que teu filho não mereça ganhar um presente, você ainda dá para ele. E isso é o que Jesus fez conosco. Nós não merecíamos esse favor, essa graça que está sobre a nossa vida, mas ele fez
Ele nos deu e nós precisamos usufruir desse para quê? Para que nós se tornamos pessoas fortes, pessoas corajosas em Cristo Jesus, porque quando nós não andamos em graça, irmãos, nós somos fracos, nós somos, sabe, nós não temos fé, nós confiamos em objetos, em coisas. E Jesus não quer que você confie em objetos, em coisas. Jesus quer que você confie no sacrifício dele, que você crê em Jesus, no que Jesus vai fazer, na palavra de Jesus, quando ele dizer contigo, não te desampararei, é isso que você precisa fazer. Então, fica essa palavra no teu coração e medite na palavra do Senhor. Peça que o Senhor Jesus abra teus olhos, peça que o Senhor Jesus ilumine os olhos, sabe, do entendimento da palavra dele, para que você venha entender, irmãos, que o que Jesus fez por você, o que a graça te oferece. Muitos não sabem o que a graça de Deus oferece para você. E nós precisamos entender o que eu tenho de direito ao Jesus morrer na cruz, passar por todo aquele sofrimento, o que está, o que direito eu tenho agora? O que benefício trouxe para minha vida com esse sacrifício de Jesus? Então você vai usufruir da graça, dessa liberdade de não oprimir, de não ter uma mente oprimida, sabe? Deixar que ninguém te oprime, ninguém te oprime de nada, irmãos, porque você está vivendo para Jesus, você vive para Jesus, sabe? Então, muitas das vezes é difícil falar isso aqui, mas é o que está acontecendo, sabe? É realidade. Oprime não leva a palavra, não apregou a liberdade no Espírito, não pregou a liberdade em Cristo Jesus, não apregou a graça de Deus, aquilo, o favor merecido que nós temos, que muitos não têm acesso ao favor de Jesus na sua vida. Por quê? Porque não foi pregado para eles, porque eles não receberam a palavra da graça de Deus. Então, nós não merecemos nada, mas nós temos uma graça tão grande na nossa vida, que aí sim nós somos mais do que vencedores, quando nós descobrir o tamanho da graça que tem sobre a nossa vida. E quando descobrir essa graça entra dentro de nós como uma espada de dois gumes e faz uma transformação em nós que nos leva a falar, gente, que amor é esse que Jesus tem por mim, teve pela humanidade, teve pelo mundo? Que amor é esse? Aí você vai ficar maravilhado pela graça de Jesus, que te liberta e que te transforma, porque quando a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade libertará, o que vai te libertar é a verdadeira palavra da graça de Jesus, o que Jesus fez por você, o que Jesus concedeu o favor a você. Amém? Então fica aqui na paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com você por onde quer que você andar. E eu dou glória a Deus por tudo, por tudo que ele fez por nós, porque ele é perfeito. O Senhor Jesus sabe, meu Deus, como é maravilhoso, sabe, entender a graça, reconhecer a graça de Jesus, a liberdade que nos liberta de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos afadiga, de tudo aquilo, irmãos, que não vem da parte de Deus, é da parte, muitas das vezes, do homem. Sabe, o que vem da porta, tudo que vem de Deus, irmão, te traz paz. Mas o que não vem de Deus é fadiga, é opressão, sabe, é aflição, é vergonha, é humilhação. Amém? Então fique na paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor e que Jesus e o Espírito Santo de Deus falem mais ao teu coração sobre essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.